Meu nome é Sabrina Matias, talvez você não me conheça, esse vídeo esteja chegando aí na sua mão por acaso. Eu sou pastora e mais ou menos uns 10 anos e sou convertida há uns 18 anos. Tô fazendo esse vídeo por quê? Porque essa semana eu fui na Mais é uma casa de shows aqui no estado, e eu fui com meu marido na Mais. Como eu fui esse final de semana, como eu fui no outro final de semana em outro lugar assistir um show, como eu fui em outros verões, e eu vou para onde eu acho que eu posso ir e minha consciência esteja tranquila. Fizeram uma pergunta para mim pelo meu Instagram, falando assim, eu perguntei: você é pastora e vai para show na Mais? Como assim? E eu falei assim, gente, eu não vou nem responder essa pergunta com texto, eu faço questão de fazer um vídeo, porque eu achei essa pergunta maravilhosa. Infelizmente, essa pergunta, ela veio carregada de um cinismo, de uma intenção de fazer com que eu me enrolasse, com que eu me mostrasse incongruente com aquilo que eu prego, porque afinal de contas você é pastora. Como assim você vai andar no meio dos imorais, numa casa de show, no meio de pessoas que são pecadores? Lá não é o seu lugar. Talvez a pessoa pudesse até falar assim: você tem que ser como eu, que estou só na igreja, ando no meio dos meus irmãos, longe do mundo, bem longe desse povo que você faz questão de aprender a Bíblia para pregar para essas pessoas. Afinal, de lá que você deve ter vindo, ou se você aí nasceu numa família cristã a vida inteira, também talvez seus pais tenham vindo de lá. Mas a questão é, essa pergunta foi feita e eu achei muito interessante responder, não para você que fez com esse intuito do cinismo, não para você que fez com essa intenção capciosa de fazer pegadinha para que eu me enrolasse, mas para as pessoas que verdadeiramente têm isso para perguntar para mim, porque elas acabam vivendo esse dilema moral. Como assim? Será que se eu tenho Jesus, eu não posso? Até onde eu posso ir? Eu posso ir no cinema? Eu posso ir na festa do meu amigo que me chamou, eu posso ir na praia, eu posso ir numa casa de show, eu posso acompanhar meu marido que não se converteu e quer ir no show? Bom, eu vou tentar responder para você de uma forma que eu achei melhor, não pregando para você aqui, mas falando um pedaço da minha vida, um momento da minha vida em que eu entendi alguma coisa que talvez vai te ajudar a você entender alguma coisa na sua vida, aplicar na sua vida esse insight que eu tive, esse aprendizado que eu tive, e que foi ele, no final, que salvou o meu casamento, salvou os meus relacionamentos, salvou a minha relação com meus filhos, salvou a relação com toda a minha família. Então, fica aí que eu vou te falar o que foi que eu aprendi e que tem tudo e tem a ver com esse processo de ter ido numa casa de show, e que talvez você possa te ajudar nas suas relações. Eu me converti, como eu falei, há 18 anos, e eu estou com meu marido há 34 anos. Nós estamos juntos entre namoro e casamento. Então, nós praticamente crescemos juntos. E num determinado momento, e nós tínhamos uma vida social, nós fazíamos atividades juntos, e de repente eu me converti e eu passei a não seguir o amor de Jesus, mas a seguir um monte de código de regras morais, onde eu entendia que para eu ser amada por Deus, para eu ser aceita por Ele, eu teria que seguir aquelas regras, eu teria que estar completamente dentro daquilo que me era exigido para que eu pudesse ser aceita como filha, para que eu pudesse falar que eu tenho Jesus dentro de mim, e para que eu pudesse falar que eu era cristã. Então, ao invés de falar do amor de Jesus, eu falava de regras. Eu falava de normas, eu criticava: você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, uma coisa que seria muito bom, acabou se transformando em algo que não foi legal, porque eu passei a ser aquela esposa em que eu só criticava e exigia que o meu marido
cumprisse as mesmas regras que eu estava cumprindo. E só que acontece que eu tinha me convertido, eu tinha encontrado Jesus e eu estava vivendo o meu processo. Ele não tinha, não queria a princípio, não quero. E quando eu comecei a fazer dessa forma, a ser muito inquisitiva, não, eu não misturo, eu não vou em festa, eu não falo com tal pessoa, eu não falo com outra pessoa, eu não me junto com esse grupo, eu não me junto com aquele, porque Deus me livre, vai pegar, né? O pecado vai pegar em mim, vai me deixar impura, praticamente era quase isso, né? O mundo e a igreja, o mundo faz aquela acepção, mundo e igreja, nós estamos na igreja e eles estão no mundo, numa situação muito de superioridade, né? Eu sou superior a você, eu sou melhor do que você, eu sou mais santo, você é sujo, você é imundo. Então, infelizmente, algumas pessoas na igreja que eu hoje não é a igreja que eu pertenço, na igreja que eu me converti, com as pessoas que eu me converti, infelizmente, essa foi a minha mentalidade que foi acontecendo dentro de mim. E eu me tornei uma pessoa que talvez vocês já possam deduzir, não muito legal, não muito agradável. Me tornei uma pessoa seca, me tornei uma pessoa crítica, me tornei uma pessoa muito ruim de se conviver, porque eu não conseguia ver nada, eu estava sempre ligada no erro, no que estava errado na pessoa, no ponto fraco, e eu era muito assim, você tem que fazer e ponto final. Para mim não existia um processo, para mim existia um início e um fim, ou você fazia ou você estava fora desse negócio, desse jogo, né, de ser aceita por Cristo, ser chamada de filha, ser aceita no reino de Deus. Então talvez você possa perceber que o meu objetivo principal, que era o que? Era propagar o amor de Jesus, era trazer as pessoas para Jesus, falar de Jesus e atraí-las para Jesus, para que elas pudessem ter um relacionamento com eles, pudessem, sabe, perceber o quanto o relacionamento com Jesus era maravilhoso, o quanto Jesus salva, o quanto Jesus, sabe, era incrível. Esse era o meu objetivo principal. No fundo de tudo aquilo que eu estava fazendo, de seguir regras, na verdade, o meu objetivo era falar de Jesus, era pregar Jesus e atrair pessoas para Jesus e refletir a imagem de Jesus, né? Porque para mim, tipo assim, estar fora, né, do mundo, estar limpa, era a forma que eu tinha de melhor para refletir Jesus para as pessoas. Só que o que aconteceu? Como eu falei, as pessoas, ao invés de se aproximarem de Jesus, além de não se aproximarem de Jesus, repeliram Jesus ainda mais e também me repeliram, porque eu fiquei uma pessoa terrível, como eu falei para vocês agora. Então, tudo foi por água abaixo. No final, meu casamento estava por um fio, o meu relacionamento com meus filhos estava péssimo, muito complicado, muito afastado, eu estava realmente completamente afastada deles, dos amigos, das pessoas à minha volta. Então eu acho que tudo aquilo começou eu falar assim, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o que é certo, eu estou cumprindo as regras, eu estou cumprindo as normas, o que está errado aqui nessa história? Se você está dando tudo errado é porque aí sim você está servindo Jesus, aí sim você está fazendo o que é certo. E isso acaba impossibilitando de verdadeiramente você parar e observar realmente o que você está fazendo de errado. Parar de atribuir a culpa ao diabo e trazer a sua responsabilidade, o que está acontecendo. E na misericórdia, assim, infinita de Deus, eu dentro de um retiro orando, e Jesus traz para mim uma visão. E essa visão, foi a partir dessa visão que a minha vida deu um 180, sabe? Eu saí de um caminho e fui para o outro completamente diferente. Eu saí de um caminho onde era pregoada a lei por mim. Você faz, você tem. Você faz, você recebe. Você faz, você é aceito. Se você não faz, você tá fora. Você é morto praticamente. Então, nessa visão, Jesus trazia para mim, eu orando, me via no alto, como se fosse no alto de um barco,
e esse barco era como se fosse um navio negreiro. E esse navio negreiro, no fundo assim do chão do navio, eu via vários escravos. E esses escravos se amontoavam entre si e formavam, parece que um corpo só, assim, de corpos. E eram pessoas que estavam ali extremamente machucadas, feridas, sem forças, sem condições nenhuma, sem vitalidade, sem nada. E eu, do alto da ponta desse barco, eu via, a imagem que eu via era eu com umas vestes brancas e com pulseiras douradas no braço, e eu apontava numa posição, sabe, de apontando, faz isso, faz aquilo, levanta, cumpre isso, faz aquilo outro. E aquelas pessoas nem sequer se mexiam. E eu falando e gritando e apontando. E quando de repente eu percebo do meu lado a presença de Jesus vindo do meu lado, passando, e eu vejo nesse momento Jesus tirando as vestes dele, as vestes como as minhas vestes, vestes brancas, e ele sai, ele tira, e ele fica só com, sabe, aquele pano em volta da cintura, e ele sem falar nada, manso, num gesto de extrema mansidão, ele vai abaixando e ele vai entrando no meio daquelas pessoas que estão ali. E ele fica no mesmo nível que elas, ele vai para o mesmo nível delas, e sem falar nada, ele não prega a palavra, ele não manda nada, ele não fala nada, ele não aponta pecado, ele não fala o quanto você é miserável ou qualquer outra coisa. Ele simplesmente, ele passa a mão sobre aquelas pessoas. Eu via, né? A mão dele cheia de óleo, um óleo de unção, um óleo de cura, um bálsamo, um refrigério, e essa mão ele parava assim e passava a mão, sem falar nada, sobre aquelas pessoas, e continuou naquele gesto, e passando a mão, sem falar nada. E ali eu vi o quanto eu estava numa posição, eu tinha pegado um caminho errado. Então, diante daquela imagem de Jesus ali com todas aquelas pessoas, eu percebi o quanto eu tinha pegado um caminho muito longe daquilo que verdadeiramente eu tinha que fazer se eu quisesse que as pessoas pudessem conhecer Jesus como ele verdadeiramente é. E Jesus, a última coisa que ele é, um código de regras morais sobre o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Jesus é amor, é um amor que é compreensão pela sua dificuldade, compreensão pelas suas escolhas, compreensão pelas suas limitações. E ele é aquela pessoa que está ali com você para te ajudar quando você precisar de ajuda ou quando você quiser ajuda. Só que é aquela coisa, nós vamos ter que arcar com as nossas consequências daquilo que nós fazemos, porque a lei que é universal, é aquilo que você planta, é aquilo que você colhe. E a última coisa que ele quer é que você colha algo que seja ruim. O que ele quer é ensinar com que possamos semear sementes verdadeiramente boas, saudáveis, para que a nossa colheita seja saudável. Mas eu vi o quanto eu estava longe de tudo aquilo, e se eu quisesse cumprir a minha missão, que é falar de Jesus, tocar, não é falar, é tocar pessoas, né? Porque eu acho que o meu maior aprendizado nisso tudo foi isso. Não é falar, Sabrina, é tocar. E se eu quisesse cumprir com o meu chamado de tocar aqueles que estão doentes, porque Jesus fala, eu não vim para os sãos, eu não vim para quem tá bom, para quem dá conta de si e que acha que não precisa de ajuda. Eu vim verdadeiramente para aquelas pessoas que reconhecem que precisam de ajuda, precisam de mim. Então eu teria que descer daquele pedestal, e foi aí que voltou, né? Como eu falei, foi um 180, onde houve uma inversão de todos os meus valores, e eu desci do pedestal e eu comecei a andar no meio das pessoas
que verdadeiramente importam para Jesus, porque são os doentes. E não que as pessoas que estivessem ali naquela boate fossem doentes ou qualquer outra coisa, não. Mas eu estou no meio das pessoas, eu estou no meio do povo, porque é isso que Jesus fez. Jesus, ele andou no meio do povo. Ele poderia ter ficado lá enfurnado dentro do templo, lá no Antigo Testamento, junto no Novo Testamento, né, já, mas ele poderia ter ficado enfurnado ali dentro do templo? Talvez, poderia, mas não. Jesus, a escolha de Jesus foi, ele ia no templo, ele cumpria com o que ele tinha que cumprir no templo, ele adorava a Deus no templo, mas ele jamais se afastava da missão dele. E a missão dele era estar no meio do povo, no meio das pessoas que poderiam ter uma relação com Deus, caso elas quisessem, caso elas conhecessem esse Deus de amor que seria apresentado. Então, isso tudo é que talvez eu tivesse ali naquele pedestal, como outras pessoas estão, talvez porque as pessoas acham que você estar no meio das pessoas pecadoras vai te contaminar com o pecado, mas nessa caminhada eu entendi que o Cristo que está dentro de mim, o amor, o poder dele que está dentro de mim é muito mais poderoso, é muito mais grandioso do que qualquer pecado que eu possa entrar em contato. Hoje eu entendo que eu sou uma só com ele e eu posso ir até o inferno. Posso chegar lá no inferno, que o inferno não vai entrar dentro de mim, porque a minha relação com ele é tão maior, tão mais grandiosa, tão mais incrivelmente maravilhosa, que eu não consigo me ver longe dele. Eu não consigo conceber uma existência sem ele. Então não é uma coisa que é de fora para dentro, sabe? Não é uma coisa de que você vai na mais, vai ser contaminada, você vai dançar uma música, você vai ser contaminada. Não, é muito mais interno, interior. É um relacionamento verdadeiro que se tornou um só. E eu não tenho o menor medo de chegar em qualquer lugar e entrar em qualquer lugar e sair da mesma forma que eu entrei, totalmente de Jesus, para Jesus, por Jesus. Lógico que isso tudo tem uma questão de maturidade, eu sei das coisas que eu tenho que evitar e com certeza eu acho que esse é um processo que você vai aprender e o próprio Jesus vai te ensinar na sua caminhada. Mas o final da história estou eu com meu marido, meus filhos, meu casamento fortaleceu, sou amiga do meu marido, sou parceira, continuamos juntos, felizes, nossa relação fortaleceu demais. Hoje ele está lá, eu sou pastora, ele não é pastor, o chamado é meu e eu tenho respeito por isso, porque na época, já era quando eu fui consagrada pastor, não, porque ele tem que ser pastor, não tem que ser pastor, eu sou chamada pastora. O que é ser pastor? Pastoreio é serviço, então eu fui chamada para um serviço e ele não, e eu respeito isso e respeito as vontades dele, o que ele quer, assim como as vontades e o que os outros querem também. Então, tá aí o meu recado. Eu espero que você que esteja passando por um conflito, todo esse processo, toda essa história que eu vivi, possa te ajudar. Se te ajudar, se isso te ajudou, se isso pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Talvez pessoas possam estar vivendo esse local, possam estar nesse local que eu estava. E talvez esse vídeo vai tirá-las de lá. E se te ajudou esse vídeo, deixa nos comentários aqui algo falando, porque isso para mim é o meu grande presente, a minha grande recompensa, saber que esse trabalho que eu tô fazendo tá te ajudando de alguma forma, tá transformando sua vida, tá te fortalecendo, seja emocionalmente, né, na sua mente, de alguma forma espiritualmente. Deixe comentário, curte, porque isso aí é o meu grande presente. Um grande beijo, Deus abençoe.